Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Era uma tarde comum em St. Paul, uma cidadezinha tranquila no centro-oeste dos Estados Unidos, onde as pessoas sempre pareciam levar seu tempo, em uma aparência de calma de cidade pequena americana. O sol estava alto no céu, banhando as ruas com uma luz dourada. O ar era ameno, e o cheiro da grama recém-cortada se misturava ao dos cafés que ladeavam a rua principal. As crianças brincavam nas calçadas, enquanto os adultos trocavam algumas palavras enquanto esperavam o sinal abrir ou corriam para pegar o almoço. A cidade parecia ter congelado naquele momento de paz, mas por trás dessa aparente tranquilidade, histórias de luta e divisão persistiam, embora muitas vezes invisíveis para aqueles que não procuravam vê-las. Entre os transeuntes estava Zuri, uma garota de 17 anos, um dos rostos jovens e promissores desta pequena cidade. Ela caminhava em ritmo lento, ombros retos, um pouco apressada porque não queria perder o ônibus. Ela tinha acabado de se formar no ensino médio, onde se comportou bem, como sempre. Ela usava um uniforme escolar composto por uma camisa branca bem passada e uma saia cinza, a aparência típica de uma aluna séria e disciplinada. Seu cabelo preto estava preso em um penteado simples e elegante, um estilo que sua mãe lhe ensinou a manter. Esse detalhe, por menor que fosse, era para Zuri um sinal de respeito, tanto da parte da mãe quanto dela mesma. Ela queria ser um modelo não apenas para seus colegas, mas também para sua família, que depositou tanta esperança em seu sucesso. Na vizinhança, seu nome era associado a grandes expectativas. A filha da influente ativista Angela Carter, uma mulher que dedicou sua vida a lutar por justiça, e a garota que carregava esse nome com uma dignidade tranquila e digna. Nada em sua aparência naquele dia sugeria que Zuri se tornaria o epicentro de uma revolta. Ela era apenas mais uma adolescente comum, voltando para a estação de ônibus depois de um longo dia de escola. No entanto, a poucos metros dela, um policial a observava discretamente. Adam Thompson, recém-chegado à cidade, ainda não havia encontrado seu lugar nessa comunidade unida, mas já havia construído uma reputação entre seus colegas. Com cerca de 30 anos, ele se juntou à polícia com um aguçado senso de ordem e disciplina rígida. Seu caráter severo logo foi notado, e ele parecia particularmente rigoroso com os jovens, especialmente os negros. Era um princípio, uma espécie de regra que ele impôs a si mesmo que ele mesmo nunca tivesse conseguido explicá-la claramente. Em sua mente, os jovens negros eram frequentemente sinônimos de problemas, rebelião ou desconfiança, mesmo sem evidências tangíveis. Para ele, não era incomum assumir a culpa daqueles que conhecia, mesmo antes que tivessem a oportunidade de provar sua inocência. Naquele dia, ele estava patrulhando perto do centro da cidade, mantendo um olhar atento sobre as idas e vindas dos transeuntes. Ele notou Zuri antes mesmo que ela pisasse na faixa de pedestres. Um movimento furtivo, uma pequena escapada que, para ele, justificava uma intervenção. Zuri estava atravessando a rua, não na diagonal, mas um pouco mais distante da faixa de pedestres do que ele considerava aceitável. Essa infração menor, quase invisível, parecia ser o tipo de comportamento que ele considerava repreensível. Lentamente, ele caminhou em direção a ela, sua figura imponente silhuetada contra a luz do pôr do sol. Ele levantou a mão para sinalizar para Zuri parar, um gesto autoritário. Você atravessou sem usar a faixa de pedestres, ele disse em tom inequívoco, como se esse erro fosse uma infração grave. Zuri parou imediatamente, surpresa pelo chamado, seu olhar instintivamente indo para a faixa de pedestres a cerca de 10 metros de distância dela. Ela não tinha visto o policial, muito menos a extensão do seu escrutínio. Suas mãos apertaram a mochila, uma reação inconsciente a uma situação que ela não entendia completamente. Desculpe, policial. Eu não vi, respondeu ela calmamente, embora um leve nervosismo a dominasse. Zuri não era de provocar as autoridades e sabia que qualquer problema com a polícia poderia se agravar rapidamente, especialmente para uma jovem negra naquela cidade. Mas Adam Thompson, vendo a oportunidade de mostrar sua força, insistiu. Não foi suficiente para ele que ela se desculpasse. Era preciso fazer com que ele entendesse que estava no controle da situação e que tinha o poder de puni-la. Me dê sua identidade, ele ordenou, sua voz assumindo um tom mais áspera e firme. Zuri, parecendo um pouco perdida, estendeu seu cartão de identificação escolar. Ela sabia que, nesse caso,
Bastaria uma simples advertência. Mas ela se sentiu presa em um ciclo que não havia previsto, o que a deixou mais nervosa do que nunca. Ela não tinha feito nada de errado, aos seus olhos, mas ainda não sabia que aquele momento seria o início de uma cadeia de eventos muito maior do que aquela única infração. O policial pegou sua identidade e se afastou para verificá-la. Na mente dele, seria um caso simples, uma tarefa a ser riscada da lista. Ele pensou em preencher alguns papéis, libertar Zuri rapidamente e partir para a próxima missão. Mas o que ele não sabia era que esse arquivo que ele estava prestes a abrir online mudaria o curso do seu dia. Em poucos segundos, ele descobriu o nome de Zuri, mas, mais importante, viu detalhes que o marcaram profundamente. A filha de Angela Carter, a ativista, a senadora. O choque foi imediato. Adam congelou. Aquele nome. Ele sabia exatamente quem era. Angela Carter não era apenas uma ativista respeitada na cidade. Ela fez sua voz ser ouvida muito além das fronteiras de St. Paul. Ela lutou pelos direitos dos negros, pela reforma da justiça, pela igualdade. E lá estava sua filha, de frente para ele, uma policial que tinha acabado de chegar à cidade, em uma situação que poderia destruir sua carreira. Adam hesitou, sua mão tremendo no teclado do laptop. De repente, ele percebeu que o que ele pensava ser uma simples multa de trânsito logo se tornaria algo muito mais complicado. Não foi apenas uma questão de uma infração menor. Era um desafio maior, muito maior que ele. E ele não estava pronto para enfrentar as repercussões do que acabará de descobrir. Alguns minutos se passaram, e o silêncio que se seguiu à verificação tornou-se cada vez mais pesado. Thompson olhava fixamente para a tela do seu laptop com crescente intensidade, com suor escorrendo pela testa, apesar do ar-condicionado do carro de polícia. Ele já conhecia o nome, tinha ouvido falar dele nas notícias e discussões políticas da cidade. Zuri não era uma estranha para ele, mas também não era apenas mais uma aluna do ensino médio como as que ele via todos os dias. Zuri era filha de Angela Carter, uma respeitada ativista afro-americana e ex-advogada de direitos civis. Angela, embora agora seja uma figura política de destaque, foi uma grande ativista durante as décadas de 1980 e 1990. Ela trabalhou incansavelmente para expor as injustiças sofridas pelas comunidades negras, tornando-se uma senadora influente e membro de uma organização nacional que luta pelos direitos das minorias e jovens desfavorecidos. Suas lutas levaram a mudanças nas leis, à exposição de casos de brutalidade policial e à implementação de reformas no sistema de justiça. O que Thompson não sabia era que Angela, após o fim de seu mandato, assumiu um papel central na luta pela reforma do sistema de justiça criminal. Ela defendeu soluções focadas em prevenção, educação e reconciliação, em vez de punição. O nome Zuri não era apenas o de uma adolescente comum. Era o nome da filha de uma das figuras mais influentes do país, uma mulher que ajudou a reescrever o curso da história no que diz respeito aos direitos civis. Uma figura que desafiou repetidamente instituições poderosas, abordando diretamente questões de brutalidade policial, racismo sistêmico e injustiça social. E agora essa jovem estava diante dele, uma simples policial, como uma adolescente comum. Mas Adam Thompson sabia que não era tão simples. Sua prisão, mesmo por um delito menor, seria vista como uma provocação por grande parte do país. Isso iria enviar uma mensagem poderosa. Thompson sentiu uma onda de ansiedade tomar conta de sua garganta. Ele não tinha pensado nas repercussões até aquele momento. Uma prisão inócua tinha acabado de se transformar em uma bomba-relógio. Ele tinha se empolgado um pouco demais, tinha se precipitado em mostrar sua autoridade, e agora tudo estava prestes a voltar como um bumerangue. Ele se levantou abruptamente e começou a andar de um lado para o outro, tentando acalmar a mente. Ele sabia que o que tinha acabado de descobrir mudaria as coisas. Os olhos do mundo agora estavam nele e em Zuri. Ele se virou para ela, seu rosto pálido revelando confusão. Zuri olhou para ele, ainda inocente, mas um pouco preocupada com a frieza repentina do policial. Vou ter que levá-lo à delegacia para esclarecer mais algumas informações, disse ele, com a voz um pouco mais hesitante. Zuri assentiu, sem entender completamente a gravidade da situação. Ela ainda era uma adolescente comum, voltando da escola para casa. Mas agora ela fazia parte de algo muito maior. O peso da situação pesava muito sobre os ombros de Thompson. Não era mais apenas uma questão de procedimento.
O que começou como uma simples prisão se tornaria um campo de batalha para questões muito mais profundas: justiça social, injustiça sistêmica e o lugar das minorias neste país. Ele sabia que o resultado daquele assunto estava além do seu controle, que o que iria acontecer ia muito além de suas ações individuais. A poucos quilômetros de distância, Angela Carter soube da notícia. Quando ela soube que sua filha havia sido presa, sua reação foi imediata. Ela não ficou surpresa. Ela sabia que o sistema estava podre por dentro e que, apesar de suas lutas passadas, nada havia realmente mudado. Mas ela nunca imaginou que sua própria filha se tornaria um símbolo tão direto das injustiças que ela denunciou durante anos. É uma afronta a tudo pelo que lutei, disse ela, com a voz carregada de emoção e determinação. Não é só a minha filha. É o futuro de cada jovem negro que este país criminaliza sem motivo. Ela fez um apelo imediato por ação, uma exigência urgente por justiça e exigiu a libertação de Zuri. A mídia imediatamente aproveitou a história. A situação se tornou um assunto nacional, e repórteres correram para o local na delegacia de polícia. As hashtags #Justice for Zuri e #Police Reform inundaram as redes sociais. Milhares de vozes se levantaram em todo o país, apoiando Zuri e denunciando a injustiça do sistema. A questão central, que abalou as consciências, era simples, mas poderosa. Por que uma jovem negra, inocente de qualquer malícia, foi submetida a tal humilhação sob o pretexto de uma ofensa tão trivial? Fotos de Zuri algemado e cercado por policiais circularam nos jornais. Seus olhos, cheios de confusão e inocência, tornaram-se o emblema da resistência contra o racismo sistêmico. A imagem da jovem, tão comum, presa numa máquina implacável que ela não compreendia, reforçava o discurso sobre a urgência de reformas no campo da justiça. E à medida que a opinião pública se dividia, uma coisa ficava cada vez mais clara. Zuri não era mais simplesmente uma vítima de abuso de poder. Ela era agora um símbolo da luta por justiça e igualdade. O caso tomou um rumo ainda mais dramático quando documentos confidenciais, vazados internamente no departamento de polícia, revelaram que a prisão de Zuri não foi um incidente isolado. De fato, uma série de gravações de vídeo mostrando vários policiais, dentro da mesma brigada, expressando opiniões racistas em relação a jovens negros foi publicada em massa. Esses vídeos capturaram conversas nas quais membros do esquadrão zombavam abertamente de jovens negros, chamando-os de criminosos em potencial e fazendo comentários degradantes sobre sua aparência e comportamento. O mais chocante nessas imagens era a total indiferença dos policiais diante das injustiças que infligiam, como se esse comportamento fosse parte integrante de suas vidas cotidianas. A revelação dessas gravações aumentou a raiva pública e a pressão atingiu um nível crítico. Os apelos por uma reforma policial radical tornaram-se mais altos e urgentes. Os protestos estavam crescendo nas grandes cidades e pequenas comunidades, onde milhares de pessoas, tanto negras quanto brancas, exigiam mudanças imediatas nas práticas policiais. As vozes de jovens ativistas, muitas vezes antes ignoradas ou marginalizadas, estavam se erguendo com mais força do que nunca, carregadas por uma onda de solidariedade nacional. Angela Carter, já uma figura de liderança na luta contra a discriminação racial, tornou-se a voz de um movimento de justiça social que estava se espalhando rapidamente pelo país. A prisão de Zuri não era mais simplesmente a história de uma jovem vítima de injustiça. Ela se tornou um símbolo vivo dos abusos sistêmicos que assolavam o sistema de justiça americano. O que começou como uma simples história de abuso de poder se tornou uma luta nacional, um ponto de convergência para todos aqueles que lutaram para denunciar a desigualdade racial por décadas. A mídia, que inicialmente havia relatado o incidente de maneira relativamente inócua, foi forçada a reavaliar a importância do assunto. O que parecia ser um simples erro policial agora se tornou o sintoma de uma crise muito maior, que questionava os próprios fundamentos da sociedade americana. A pressão dos protestos e a mobilização pública forçaram as autoridades locais a abrir uma investigação oficial sobre a prisão de Zuri. Além disso, essas investigações se voltaram para casos semelhantes de violência policial contra jovens negros, ocorridos anos antes, a fim de destacar a extensão do problema. O policial Adam Thompson, envolvido no escândalo, foi imediatamente suspenso do serviço. Mas isso só reacendeu as chamas do debate público, com muitos pedindo sua demissão permanente e uma revisão completa das práticas dentro da força policial local. Vários estados começaram a propor reformas na segurança pública,
incluindo a implementação de treinamento intensivo sobre preconceito racial e discriminação para policiais e a criação de comissões independentes para monitorar as práticas policiais. Além disso, propostas legislativas para fortalecer mecanismos de transparência e responsabilização na aplicação da lei foram colocadas na mesa do Congresso. Essas mudanças, embora lentas demais para muitos, marcaram um passo significativo na luta pela igualdade. Poucos meses após o incidente, Zuri foi convidado a testemunhar perante o Congresso. Agora ela estava diante de centenas de autoridades governamentais, jornalistas e ativistas, com o microfone na mão e o rosto sereno, mas marcado pela experiência dos últimos meses. A sala estava cheia, mas não havia raiva em seu discurso. Era a dignidade e a sabedoria de uma jovem que tinha visto e compreendido coisas que poucas pessoas da sua idade poderiam conceber. O que vivenciei não foi um incidente isolado, disse ela, sua voz ecoando alto pelos jardins do Capitólio. Mas é um reflexo do que muitos jovens negros nos Estados Unidos vivenciam todos os dias. Minha mãe lutou por este país porque sabia que ele teria que mudar um dia. E agora é a hora de corrigir os erros do nosso sistema. Essas palavras, poderosas e determinadas, atingiram a sala como um trovão. Zuri conseguiu, em poucas frases, resumir todo o sofrimento, mas também a esperança que habitava as milhares de pessoas que a apoiavam. A prisão de Zuri Carter, embora tenha começado como um ato isolado de repressão policial, abalou o país profundamente. Mais importante ainda, isso trouxe mudanças reais. As reformas policiais estavam avançando num ritmo mais rápido do que antes. O discurso sobre justiça social, por muito tempo marginalizado por uma classe política tímida, estava agora no centro das preocupações nacionais. E, acima de tudo, as vozes dos jovens negros, muitas vezes ignoradas e silenciadas, foram ouvidas mais alto do que nunca. Zuri, assim como sua mãe antes dela, tornou-se um símbolo da luta pela igualdade, uma luz em um mar de injustiça. Ela não era mais apenas uma vítima, mas uma porta-voz de um movimento que redefiniria as relações de poder, racismo e justiça no país. Sua luta repercutiu em milhões de pessoas, e o país inteiro, preparado ou não, estava se preparando para encarar a verdade inescapável. A reforma era essencial, e a mudança, embora difícil, já estava em andamento.